Não sabia quando o anjo veio me falar que seria tão bonito teu sorriso e mais. Se a mim veio tão perfeito, lindo assim será para sempre, filho amado, menino Deus, pequeno rei. Fui mais que abençoado, filho, por ter tudo acontecido em meus braços. Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer. Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Aguinaldo. Primeiramente, desculpe aí a ausência por alguns dias, estava aí cuidando da minha saúde, da saúde da minha mãe, e mesmo sendo uma reflexão bem curta, é preciso assim que a gente tenha aquele momento de parar para poder gravar a meditação da forma correta. Mas estou aqui, voltando nesta nossa atividade. Vamos todos a José, saudando aí todos os irmãos e irmãs TLCistas que acompanham por esta página, por este canal. E hoje queremos falar de mais uma virtude de São José. São José é invocado na sua ladainha como puríssimo, como castíssimo. Então a gente vai unir essas duas coisas, né, para meditar sobre José como um homem casto, como um homem puro. Infelizmente, às vezes os filmes, às vezes as literaturas apócrifas, que são aquelas não reconhecidas oficialmente pela Igreja como canônicas, né, como fazendo parte do texto bíblico, ao falar de São José, elas não nos ajudam muito, às vezes até algum filme não nos ajuda muito a compreender essa questão da castidade e da pureza de São José. Uns apresentam ele como uma pessoa bem mais velha, e que possivelmente já teria até alguns filhos, e aí veio a experimentar a viuvez, e daí que essa castidade, essa pureza de São José é porque ele já era uma pessoa idosa, né? Um idoso. E possivelmente isso não seja verdade. E de onde é que tiramos que isso possa não ser verdade? Ao vigor de São José. Então, ele era conhecido como o carpinteiro. Quando olharam para Jesus, disseram: não é ele o filho do carpinteiro? Naquele tempo, alguém para trabalhar numa carpintaria tinha que ter um certo vigor físico também. Então, São José possivelmente não era um idoso. E outras coisas, sair da sua terra, ir até, né, para fazer o recenseamento, fazer aquelas viagens a Jerusalém, né, todos os anos, indo para Jerusalém, como temos no fato de Jesus ficar lá um ano entre os doutores, né, ficar ali perdido não, né, mas propositalmente ficar entre os doutores. Essas viagens longas, a ida para o Egito, o trabalho na carpintaria, nós não podemos de forma nenhuma pensar em alguém idoso, em alguém sem energia, sem forças. Então, São José tinha sim o seu vigor, a sua virilidade, a sua masculinidade muito bem ordenada, mas formado pela própria palavra, porque a Sagrada Escritura, ela não vem falar de pureza e castidade apenas pelos lábios de Jesus no Novo Testamento. Jesus, no Novo Testamento,
elevou essa pureza, essa castidade a um grau muito maior, né? A castidade pelo reino dos céus, a pureza no olhar, a pureza no falar, no julgar e tudo mais. Mas desde lá do Antigo Testamento, nós temos sim, né? Com certeza, temos ali muitos momentos em que a Sagrada Escritura fala do exercício da castidade e da pureza. Então, São José, como um bom judeu, isso não há dúvida que ele era um bom judeu, ele teve essa graça de compreender o chamado de Deus, a pureza, o chamado de Deus à castidade. Então, a castidade para São José não é uma coisa imposta. Ah, Maria ficou grávida do Espírito Santo e agora eu vou fazer o quê? Ah, vou viver a castidade. Não é uma imposição, é um fruto. Nas imagens de São José, a maioria delas, ele traz nas mãos um lírio. Esse lírio também às vezes aparece na mão de muitos santos e santas, e principalmente das santas. As santas que se consagraram à virgindade, às vezes trazem nas suas imagens um lírio. Esse lírio de São José significa a sua pureza e a sua castidade. Não é só a castidade, viu? Não é só a castidade. Senão, corremos o risco de achar assim que São José vivia externamente a castidade, ou seja, não tocava em Maria, não olhava para nenhuma outra mulher, não ficava com comportamentos externos impuros, mas que lá dentro, né, vamos dizer assim, dentro dos seus pensamentos, né, a coisa era totalmente diferente. Não. A sua castidade era unida à sua pureza. Aliás, para viver bem a castidade, é preciso, primeiramente, viver a pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, diz a Sagrada Escritura no Sermão da Montanha. Por isso, né, meus irmãos e irmãs, São José teve essa graça. Imaginem um homem completo, viril, trabalhador, honesto, justo, e que, como se não bastasse, ele, tendo os seus direitos como esposo, como homem, ainda tem essa graça de viver a pureza e a castidade. Por isso que São José é também, como dizer assim, um patrono daqueles que se consagram a Deus, daqueles que se entregam a Deus numa vida religiosa, numa vida consagrada, numa vida sacerdotal, e também o patrono daqueles que são pais de família, porque também os homens casados devem viver pureza e castidade. A castidade ela é aplicada a cada modo e estado de vida. O mandamento é para todos, mas este modo, né, de aplicar a castidade, então o solteiro tem a sua forma de viver a castidade, o namorado tem a sua forma de viver, os namorados, os noivos, depois os casados também têm a sua forma, é uma palavra que não pode ser retirada da vida do casal, o casal também tem a sua forma de viver a castidade, e os celibatários, sacerdotes, consagrados, monges, também têm o seu chamado a viver a castidade. Então, não é que alguém esteja dispensado de viver a castidade. Ninguém está dispensado de viver a castidade. Mas, para vivê-la, as coisas precisam começar primeiro por dentro. E aí, começa com essa graça, com este dom da pureza. A pureza é a inocência da alma. A inocência daqueles que não têm um olhar malicioso, maléfico e nem mal intencionado para as coisas. Você já ouviu essa expressão segunda intenção, né? Segunda intenção. Pessoas que fazem as coisas, que dizem as coisas, que pensam as coisas, sempre tendo uma segunda intenção. Isso já é falta de pureza. Aquela pessoa que vive a castidade, vive a pureza,
ela não tem nenhuma intenção. Ela não tem nem a primeira, na verdade. Ela é livre e ela não tem intenção nenhuma. Ela só quer mesmo, né, fazer as coisas do jeito que precisa ser feita, do jeito da vontade de Deus. Bom, o áudio fica um pouco maior que as outras vezes. Eu estarei procurando fazer a cada 15 dias, mas vamos pedir a São José, né, casto e puro, puro e casto, que ajude também a nós vivermos a nossa realidade, o nosso estado de vida, vivendo a castidade e a pureza do jeito que também a nós é pedido. Principalmente as famílias, quando às vezes nós pensamos que os pecados de castidade são cometidos pelos solteiros, né, pelos namorados, pelos noivos, às vezes vamos ter a infelicidade de perceber que os maiores pecados contra a castidade e a pureza estão em quem assumiu a vida matrimonial. Por isso também São José é um grande intercessor para nos socorrer também dos pecados contra a pureza e a castidade no meio da família. Você que está solteiro, você que ainda não assumiu um compromisso com a vida religiosa, você que ainda não assumiu um compromisso com a vida matrimonial, ainda está pensativo na sua vocação, meu conselho é que você realmente se refugie. Ide a José. Ide a José e perguntai a ele nas suas orações: São José, como ser uma pessoa casta, como ser uma pessoa pura? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, casto e puro, rogai por nós. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Rezem por mim, rezem também pela saúde da minha mãe. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso